E aí, galera, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Eu estou ótimo, saúde excelente, graças a Deus. Espero que vocês também, que Ele possa abençoar, orientar, proteger cada um de vocês. Abençoar que está precisando de bênção, tem alguma coisa na vida aí para ser feita. Proteger todos nós, porque quando a gente sai de casa, a gente já precisa que Ele, com a sua santa e divina providência, antecipe as coisas que podem acontecer. E orientação a gente também precisa muito. Engraçado, né? Quem não acredita nele precisa mais de orientação do que nós. Mas a gente precisa também de muita orientação de Deus. Então que Ele possa nos abençoar, proteger e orientar também. Vamos pensar nesse jogo do Ceará diante da equipe do Grêmio? Pois é. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. É a primeira partida em casa do Ceará no Brasileirão. O que é que ele precisa fazer? Como ele precisa ser? Como é que tem que ser o cartão de visitas dele? Não só para o Grêmio, que ele só vai enfrentar mais uma vez e será fora de casa, mas para o restante da competição, ou seja, para os outros clubes que compõem o Campeonato Brasileiro. Como é que tem que ser esse Ceará deixando o cartão de visitas logo no seu primeiro jogo em casa? A gente vai conversar sobre Richarlison, já está um tempo fora, vai ficar mais 3 meses, e a gente fica falando, precisa de contratar um volante, precisa contratar um volante, porque quem chegou, por enquanto, não está dando conta do recado, que é o Lucas Lima. Mas, se tivéssemos o Richarlison, seria uma ótima opção. Vocês têm dúvida de que quem entraria nessa partida contra o Bragantino na segunda passada não seria o Richarlison se ele estivesse no banco? Ou será que ele não seria titular e entraria um Dieguinho ou um Fernando Sobral que estão jogando muita bola? Pois é, infelizmente o Richarlison está fora e vai ficar mais 3 meses fora. E sobre o time que vai jogar contra o Grêmio, pode haver mudanças ou o Léo Condé pode entrar com a mesma formação. A gente também vai conversar sobre isso no vídeo, um vídeo ao qual você já sabe o que vai ter, então você já pode de cara deixar aí o seu like. O seu like é importantíssimo, ele determina para a plataforma que pessoas como você gostam do vídeo. E aí tem várias pessoas com seu perfil, um perfil de torcedor do Ceará, um perfil de que gosta de informações que são muito bem checadas, um perfil de que gosta de notícia, de que não gosta daquele efeito tô irado, tô chateado, sou torcedor, quero matar todo mundo que as coisas deram errado, quero abraçar todo mundo porque tudo deu certo, mas um perfil que a gente tenta ter aqui, de trazer a informação, ruim ou boa, da forma que ela for. Então, o seu like é muito importante, eu agradeço demais se você puder deixar o seu like. Se não puder deixar, eu agradeço da mesma forma, você está acompanhando o vídeo, mas se tiver uma condição, deixa o like, ele é sempre muito importante pra gente. Queria falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Está na hora de você fazer a sua inscrição. Como eu já disse algumas vezes, e repito, porque todas as vezes que eu olho nas informações que a plataforma me manda, eu tenho a informação de que 2/3 das pessoas que assistem de forma recorrente os nossos vídeos ainda não são inscritas. Então, se tiver a oportunidade de se inscrever no canal, inscreva-se. Eu já ensinei, já expliquei para muita gente, na página principal do canal, você tem inscreva-se, clica em cima e vai automaticamente virar inscrito, tanto que o nome vai mudar de inscreva-se para inscrito. Aparece um sininho e você clica no sininho para ativar as notificações. Por que é importante ativar as notificações? Porque quando tiver vídeo novo, se você tem notificações, todas as notificações ativadas, o vídeo vai direto para você. Você abre lá o YouTube para dar uma olhadinha, já está lá o vídeo. Você abre sua Smart TV e o vídeo já está lá. Opa, tem vídeo novo no canal do Danilo Queiroz, do repórter Danilo Queiroz. Então, você já vai nos acompanhar com aquela notícia quentinha, já com a informação novinha, já se preparando para jogos, ou comemorando, ou lamentando, ou querendo saber, ou comentando conosco sobre alguma situação ou partida. Então, muito importante a sua inscrição. E se você já é inscrito ou não é inscrito ainda, se deixou o seu like ou se não deixou, compartilhe o nosso vídeo. Compartilhar o nosso vídeo com os seus grupos de amigos, grupos
da família, grupos de alvinegros, ajuda o nosso canal a crescer. Outros torcedores do Ceará, outros interessados nessas informações, vão entrar no vídeo, vão dar like no vídeo e vão também compartilhar com outras pessoas, além de se inscrever no canal. Então, agradeço demais a ajuda e a cooperação de todos vocês. Não esqueça também de deixar o seu comentário, né? Você pode deixar qualquer tipo de comentário. Se ele for inteligível, mesmo que você esteja fazendo uma crítica, não tenha dúvida de que eu vou lá conversar com você e até mudar alguma coisa no canal, se você realmente puder me dar algo que eu não estou percebendo, devia ser assim, eu vou lá e mudo. E se não puder, eu conto para você, porque infelizmente somos imperfeitos e às vezes o que você quer é bom, mas a nossa imperfeição não deixa fazer desta forma. Então, agradeço a todos vocês pela crítica, pelos elogios, pela cooperação, pela amizade e por estarem sempre aqui conosco. O canal leva o meu nome, mas não é meu, é de todos vocês. Eu tenho alterado as coisas de acordo com aquilo que é melhor para todos vocês. Será que a lição foi aprendida na primeira partida do Campeonato Brasileiro? O Ceará vencia por 2-0 e acabou tomando 2 gols. O Ceará recuou muito e aí Condé e atletas, o Dieguinho concedeu entrevista antes desse jogo contra o Grêmio e deixou claro que o time recuou porque foi empurrado para recuar pelo Red Bull Bragantino. Não veio ordem nenhuma do banco, quem entrava não estava dizendo isso, mas houve uma necessidade porque o adversário empurrou o Ceará para isso. Cabe, claro, ao Condé, cabe, claro, ao Ceará ter uma fórmula para não recuar sem ter, né? Eu acho até que pode recuar, mas não recuar sem ter uma forma de contra-atacar, de agredir o adversário, de ser mortal. Olha, quando o adversário está todo em cima de você, claro, você corre o risco de tomar o gol. Tem 11 jogadores, claro que o goleiro fica lá, né? Mas tem 10, tem 8 nas imediações ou dentro da grande área. Então fica muito mais fácil fazer o gol. Contudo, quando se retoma a posse de bola, há vários corredores livres, sejam eles laterais ou centrais. Então, tem que se ter a certeza de que há um contra-ataque armado. Há várias opções. Eu não acredito naquele time que tem só um cara, só um tipo de contra-ataque, só um lado, porque facilmente o adversário vai entender e vai fechar aquela porta. Mas se você tiver a opção ou opções para contra-ataque, quando está sendo agredido, você pode ser um time mortal. É óbvio que nós conversamos sobre isso no vídeo pós-jogo do empate contra o Bragantino. Será bem que poderia ter sido esse time mortal, poderia ter matado o jogo. Mas 3 vezes, em 3 contra-ataques, o Rômulo ficou com a bola e tomou a decisão errada. Não estou dizendo aqui que o Rômulo é um jogador ruim, ou que ele é imprestável, ou que o Ceará tem que devolver para o Palmeiras, ou que não tem que utilizar o jogador. Nada disso. O que eu quero dizer aqui é que ele está jogando muito mal. Até quando ele joga bem, ele é abaixo do que deveria. Que a partida menos ruim do Rômulo foi contra o Bahia. E mesmo assim, ele não fez a partida de um meia que ele deveria ser na equipe do Ceará. Ele foi abaixo disso. Que eu disse naquele dia, que entendia e continuo entendendo, que ele foi apenas regular. Porque ele não cometeu tantos erros. Mas em todas as outras partidas, e sobretudo nessa contra o Bragantino, porque foram erros capitais, ele comete erros de não passar a bola no momento certo, de não fazer uma tabela, de não acionar o atacante da forma devida, e talvez isso complicou muito a equipe do Ceará. Mas a lição precisa ser aprendida. O Ceará precisa aprender essa lição, e essa lição tem que ser aprendida o mais rápido possível. O Ceará precisa mostrar para os seus adversários que dentro ou fora de casa ele será agressivo, ele vai buscar pontos e ele não vai ceder como cedeu diante da equipe do Red Bull Bragantino. Será que o time aprendeu mesmo essa lição? O Dieguinho falou sobre o caso, o que a equipe precisa fazer de diferente quando se encontrar em situação parecida com a que teve no primeiro jogo desse brasileiro diante do Red Bull Bragantino.
Eu acho que é suportar melhor, conseguir segurar melhor o jogo, porque abrimos 2-0 e poderíamos ter segurado o resultado, poderíamos ter feito mais gols também. E primeiro jogo do campeonato, né, sempre mais difícil, né, conhecendo a outra equipe também. Então é sempre mais difícil o primeiro jogo, né? Acho que o que a gente pode pegar de lição no próximo jogo é suportar um pouquinho mais, né, a pressão que a gente não conseguiu, acabou tomando o gol nos acréscimos ali, né, que foi um balde de água fria pra gente. Mas é o primeiro jogo do campeonato, cara, não tem tempo para lamentação. Próximo jogo já é sábado, já é uma pedreira já. E é minimizar os erros, consertar os erros, pegar as coisas boas que fizemos também, que foram coisas muito boas que a gente fez nesse jogo, aperfeiçoar e colocar no próximo jogo para a gente poder, enfim, trazer os 3 pontos. As informações, e começaram com o próprio Léo Condé, são de que o Condé procurou, nessa semana, corrigir algumas questões que ele viu de erros defensivos. Ele precisa também de uma correção assim, mental, psicológica para o grupo. É ótimo você manter um resultado, mas você não consegue manter um resultado durante, sei lá, 15 mais 45, mais acréscimo, 65, 70 minutos, se você ficar só se defendendo. Você precisa atacar. Eu tenho que fazer um adendo, né? O Ceará atacou. Ele perde oportunidades, uma delas quase sem ângulo, Pedro Raul chuta, o goleiro pega, e nas outras, como eu disse, as bolas caíram no pé do Rômulo e não tiveram efetivamente uma forma de finalização. Mas eram lances para finalizar, é por isso que eu sei que você, torcedor, ficou chateado. Vocês viram os lances como eu vi, então vocês ficaram chateados, porque eram lances aonde a chance de gol do Ceará era maior do que muitas que o Red Bull Bragantino teve, porque a área do Ceará estava fechada e ali era um contra-ataque, ali era um ataque com poucos defensores adversários. Mas o Ceará precisa ser efetivo, ele não pode depender de um jogador. Talvez aí o erro passe pelo Condé, que já tinha visto o Rômulo, que sabia da qualidade que o Rômulo não estava mostrando nos jogos, e o Rômulo foi escolhido exatamente para ser um meia naquele final de jogo, e as coisas aconteceram assim. Mas não dá para jogar a culpa só nele, não. O Ceará poderia ter outras alternativas, como eu disse, ter uma alternativa só torna um time manco, torna um time facilmente marcado. Se só há uma porta, ela pode facilmente ser fechada, então precisa que outras alternativas aconteçam. E precisa da mente do jogador entender que ele vai marcar, mas para tomar a bola e para puxar um contra-ataque, para fazer o terceiro, para fazer o quarto, para fazer o quinto, para matar o jogo. Tem que ser assim. Então, correções táticas necessárias, mas correção no ponto de vista de cada atleta sobre o que deve fazer na partida, essa também precisa ser feita. Agora, será joga fora de casa só na outra rodada. Tem que pensar no jogo em casa, que certamente não será um jogo para buscar tantos contra-ataques. O Grêmio, em algum momento ele vai ter a posse de bola, em algum momento pode dar a chance do contra-ataque, mas o Ceará precisa ser no jogo impositivo. Como eu disse no nosso destaque inicial, que inclusive iríamos conversar mais sobre isso agora, o Ceará precisa ser um mandante que coloca medo nos seus adversários, que coloca receio nas equipes que jogam contra ele. E para isso, precisa já dar de cara o cartão de visitas. O Grêmio precisa ir lá e tentar sair de campo com a vitória. Então, o Ceará precisa fazer isso e, pelo que eu entendi, é isso que o Condé está passando para os seus atletas, porque é exatamente disso que o Dieguinho fala. Ele deixa claro que o Ceará vai tentar fazer valer o fator casa diante do Grêmio, na sua primeira partida diante da torcida nesse Brasileirão. A gente sabe da qualidade do Grêmio, a gente respeita muito a equipe do Grêmio, mas dentro de casa a gente não pode, a gente não negocia, né? A gente busca a vitória dentro de casa, tem sido assim desde o começo, não temos nenhuma derrota dentro de casa, né? Temos um aproveitamento muito bom e junto com o nosso torcedor a gente tem que fazer valer esse mando de campo, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro, a gente fazer nosso resultado dentro de casa é muito importante, fazer valer o mando de campo. Conquistar 3 pontos em casa, ir fora, buscar um ponto, isso é muito importante no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo. E desde já, queria convocar o nosso torcedor, porque desde quando eu cheguei aqui no início da temporada, a gente tem um contato com o torcedor
desde lá do PV, daquele nosso primeiro treino, e as coisas têm dado certo com o nosso torcedor do lado, né? Então, quero convocar o nosso torcedor para estar com a gente nesse primeiro jogo dentro de casa no Campeonato Brasileiro, porque desde o começo esteve junto e deu certo. E eu creio que vai continuar dando certo se estivermos juntos, né? E aí, para fazer valer esse fator casa, além dessa parte que é dos atletas, que o Dieguinho colocou, que se eles fizerem isso, estão fazendo sua parte muito bem, tem a parte da torcida. O torcedor do Ceará precisa ir em grande número. Você, torcedor e torcedora, precisa apoiar o seu time. Pense assim, você faz parte do time, ele ganha, você ganha, ele perde, você perde. Então, vaiar, achar ruim porque colocou jogador X, Y, Z que você não quer, não é hora, na hora do jogo, não é momento para você ficar vaiando. Não é momento para você ir de encontro ao seu time. Depois que terminar o jogo, aí você critica. Critica no campo, critica na rede social, critica para o próprio técnico, ou comissão, ou direção, ou o que quer que seja. Aí você faz a sua crítica. Agora, na hora do jogo, apoio. É importante apoio. É importante estar ao lado do time, fazer parte, porque quando está lá, você é torcida. Então você vai para torcer pelo seu time e nunca dar uma colher de chá para ajudar o adversário. A torcida do Ceará tem feito isso com maestria, precisa seguir fazendo isso nesse início de Brasileirão, é muito importante. Como o Dieguinho falou, o Ceará respeitando o Grêmio, mas ir em busca da vitória. Isso também é respeito ao adversário, não dar chances para um bom adversário que tem condições técnicas, não dar chances e vencer a partida em casa. É isso que o Ceará precisa fazer. Então a gente acredita que com o apoio do torcedor, isso certamente será mais simples para os atletas do Ceará. E aí precisa que a torcida vá em grande número. Eu tenho que dizer que o primeiro momento onde eu vi quarta-feira 20 mil, na quinta o dia fecha com 22, na sexta com um pouco mais de 25. Bem, ainda tem o sábado, o torcedor pode comprar ingresso lá, mas o torcedor precisa incentivar. É o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O time foi campeão cearense. O time está na briga na Copa do Nordeste. O time está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo fora de casa, ele não perdeu e poderia até ter vencido a partida. Então não há nenhum motivo para o torcedor do Ceará não apoiar o seu time, e é hora sim de dar apoio ao time do Ceará neste instante em que ele tanto precisa chegar mais à frente nesse Campeonato Brasileiro, marcar os pontos necessários. O Ceará enfrenta o Grêmio, jogo deste sábado, 6h30 da noite, e o Grêmio, a última vez que ele sofreu derrota foi nas finais do Campeonato Gaúcho. Perdeu o primeiro jogo para o Internacional, na sua arena, depois ele empatou com o Internacional no Beira-Rio e ficou o Internacional como campeão gaúcho. De lá para cá, o Grêmio estreou no Campeonato Brasileiro e venceu o Atlético Mineiro por 2-1, jogou em casa o Grêmio, venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e também venceu na sua partida pela Sul-Americana. Ele bateu o Sportivo Luquenho também por 2-1, jogo em Luque, né, jogo fora de casa. O Grêmio também conseguiu a vitória, então são 2 vitórias consecutivas. Ele vem de um empate na finalíssima, ele tinha perdido o primeiro jogo, no segundo jogo empate, e depois 2 vitórias nas 2 estreias dele na Libertadores, não, na Sul-Americana. O Grêmio não está na Libertadores, está na Sul-Americana. Vitória contra o Luquenho e no jogo anterior, vitória na estreia do Brasileiro. Então, as 2 estreias que fez no Brasileirão e na Sul-Americana, o Grêmio venceu. Então é um time que vem com força, vem cheio de moral, a informação é de que vem com força máxima. Então o Ceará precisa fazer realmente o seu melhor, o seu máximo, para buscar uma vitória diante desse Grêmio, o que vai ser muito interessante para o Ceará. Não vai ser dessa vez que o técnico Léo Condé vai ter retornos na sua equipe. O Léo tem alguns jogadores que eu entendo não, eles eram titulares do time antes, e eu entendo que se não fossem titulares agora, estariam brigando pela titularidade.
mas que não poderão estar em campo. Vou começar com o Richarlison, é o caso mais complicado. O Richarlison jogou com o Ceará 9 partidas esse ano, mas naquela partida contra o Sergipe, aí na primeira fase da Copa do Brasil, foi sua última partida. Depois dali, o clube anunciou que fez um procedimento para controlar a dor. O Richarlison tem uma fascite plantar, muita dor no pé, quando ele toca o solo, e foi feito esse procedimento. Não foi uma cirurgia, foi um pequeno procedimento apenas para reduzir a dor, para iniciar um tratamento. O tratamento foi iniciado. O tratamento tem dado efeito, pelas informações que eu obtive, só que é um efeito muito pequeno, precisa de um tratamento muito contínuo e vai demorar muito. Então, o que é que o clube decidiu? O clube decidiu que o jogador vai passar por uma cirurgia. Essa cirurgia vai fazer a correção da fascite plantar e o Richarlison vai ter menos problemas ou não vai ter mais a fascite plantar. A ideia é que não tenha mais. Eu vi casos, vocês vão pesquisar na internet, vão ver a mesma coisa, de pessoas que acabam tendo novamente e de outras que não. E de outras que só vão ter daqui a 10 anos e outras que tem daqui a 2 anos. Mas todos eles, depois da cirurgia, têm um grande período sem sentir a fascite plantar. Então, está correto o Ceará de fazer. O problema é que ela leva 3 meses. Ainda não foi feita, porque tem um procedimento para chegar à cirurgia. Então o Ceará está cumprindo esse protocolo para chegar na cirurgia. Ela vai acontecer em abril, provavelmente, né? Agora em abril, nós ainda estamos no começo do mês. E a gente tem que contar 3 meses. Maio, junho, julho. Então, imagina aí no dia que for de abril, será mais ou menos nesse dia de julho que o Richarlison vai estar voltando a participar de transição, de alguma questão já física e em seguida já à disposição do treinador. Então, Ceará terá o Richarlison para o segundo semestre de 2025 à disposição para jogos. Richarlison não seria titular? Acredito que seria. Por quê? Ele estava titular. Foi aí que o técnico Léo Condé pensou em Dieguinho. Primeiro jogo contra o Fortaleza, a dupla titular de volantes era Fernando Sobral e Richarlison. Então, o Dieguinho começou a ganhar espaço no time titular porque o Richarlison teve a fascite plantar. Então, no mínimo, o Richarlison estaria brigando por uma posição de titular. Então, é um titular que se perde, é muito negativo. Outro titular do time no início da temporada era o zagueiro Ramon. O Ramon teve uma lesão na parte posterior da coxa direita, mas a boa notícia, o Ramon é o mais próximo de voltar, é que essa semana o Ramon iniciou o período de transição. Então, é possível que a partir da próxima semana o técnico Léo Condé já possa utilizar o Ramon. Eu nem descarto, dele ser relacionado para essa partida deste sábado, mas a tendência natural é que a partir da semana que vem, foram muitos dias no departamento médico, então a transição às vezes leva um pouco mais de tempo, mas isso varia de jogador para jogador, o Ramon já está no caminho da recuperação e esse é o lado positivo. O outro, que talvez seja o que está fazendo mais falta ao Ceará nesse momento, é o atacante Pedro Henrique. Ele segue o tratamento, ele teve aquela lesão no ligamento colateral medial, não rompeu o ligamento colateral medial, mas houve uma lesão, necessitava do tratamento e a previsão é que ao final dessa segunda quinzena de abril, o jogador ao final da primeira quinzena, o jogador já esteja passando por uma transição e na segunda quinzena é possível que o Pedro Henrique já esteja à disposição. Você imagina as opções hoje ofensivas que o Ceará tem e você adiciona a elas o Pedro Henrique. A minha opinião é que o Pedro Henrique seria titular. Ele e Pedro Raul no ataque. O terceiro, aí depende do jogo. Hoje, a gente pensando o que o time está jogando, o que os atletas estão mostrando em campo, hoje para mim seria o Galeano. Hoje para mim, Galeano, Pedro Henrique pelos lados e o Pedro Raul centralizado. Mas o Pedro Henrique segue em tratamento no departamento médico e aí essa terceira vaga fica ali girando, com Ailon, com Fernandinho e às vezes o Condé chegou a colocar o Rômulo, que é meia, para jogar ali pelo lado. É uma situação onde não há um dono de posição que eu, refletindo e olhando o que foi feito no início da temporada, imaginava
imagino, e eu não sei se vocês concordam, se concordem, coloquem nos seus comentários, se discordam, coloquem nos seus comentários, que o Pedro Henrique seria, estando bem clinicamente, estando bem fisicamente, titular hoje no ataque do Ceará. E ajudaria muito, hein? Além disso, o Pedro Henrique mostrou-se artilheiro no início da temporada. Já imaginou? Pedro Raul marcando muitos gols, Pedro Henrique cooperando com gols. E nos últimos tempos o Galeano tem marcado, não marcou na última partida, mas tem marcado também gols com a equipe do Ceará. Pensando em time base para enfrentar esse Grêmio neste sábado às 6h30 da noite no Castelão. Bruno no gol, Fabiano na lateral direita, a zaga com Marlon e o William Machado e o Matheus Bahia na lateral esquerda. Um adendo aqui para o Matheus Bahia. Fez talvez sua pior partida no confronto diante do Red Bull Bragantino. Está iniciando o Campeonato Brasileiro, é um campeonato difícil, complicado. O lateral vai ter sempre um duelo com um atacante forte. Não é atacante de Série B, é atacante de Série A. E o Matheus precisa ficar mais atento a isso. E eu tenho a convicção de que ele tem capacidade para isso. Mas tem que ter mais atenção e entrega, porque os lados de campo são normalmente lugares por onde os adversários atacam muito. O Matheus ofensivamente é muito bom, defensivamente parece ter melhorado muito nessa temporada, mas precisa mostrar isso também no Campeonato Brasileiro. Não conseguiu mostrar essa qualidade defensiva contra o Red Bull Bragantino. Meio campo, Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni, e aí cabe espaço para você comentar. Colocaria o Lourenço? Colocaria no lugar de quem? Porque o Dieguinho está jogando muita bola, Fernando Sobral está jogando muita bola. Colocaria no lugar de quem? Mugni está jogando muita bola e joga com uma função que ele consegue fazer melhor do que os três. Né? Armar jogadas. É melhor que o Dieguinho, ele é melhor que o Fernando Sobral e é melhor que o Lourenço. O Lourenço é o que mais se aproxima dele em qualidade técnica. Mas ainda há um hiato, acredito, até talvez pela experiência de Série A que o Mugni tem, de jogar em alto nível, não só no futebol brasileiro, mas por onde ele atuou. Então, tem essa questão aqui, que até pode ter alteração no meio campo, com o Lourenço entrando. Por que que, você pode me perguntar dele, por que você acha isso, né? Porque o Dieguinho jogou muito, o Fernando Sobral jogou muito. O que a gente se ressente é deles terem que ser substituídos, porque estavam desgastados no final do jogo, é verdade. A questão é, mesmo contra o Grêmio, jogando em casa, seu time precisa propor o jogo. E aí ele só tem, tecnicamente, com qualidade, para essa saída de bola, um jogador que é o Mugni. Quando você adiciona o Lourenço na equação, você tem um segundo jogador com capacidade técnica melhor para lançamentos, para toque de bola, para uma melhor saída, para vencer essa linha defensiva que vai estar à frente ali dos jogadores de meio campo. Então, pode ser uma solução. A princípio, eu não colocaria o Lourenço, mas entendo se o Condé colocar, desde que ele defina uma formação tática que dê essa capacidade ao Lourenço de ir, sem deixar espaço para o meio-campo adversário preencher. E no ataque, acho que hoje é Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Dos três, o Fernandinho vem abaixo, mas contra o Red Bull, que o Fernandinho foi abaixo, que eu queria mais do Fernandinho, que eu esperava que ele pudesse render um pouco mais, ele ainda levou mais perigo ao gol adversário do que, por exemplo, o Ailon, que o substituiu naquele setor de campo que foi o lado esquerdo. Então, nesse caso, eu utilizaria Galeano, Fernandinho e o Pedro Raul, que vem realmente num momento de busca de gols e tentando marcar muitos gols. Então, seria esse meu time. O Bruno no gol, Fabiano, Marlon, William Machado e Matheus Bahia a defesa, Dieguinho, Fernando Sobral, Mugni o meio campo, Galeano, Fernandinho e Pedro Raul o ataque. Exatamente o mesmo time que jogou contra o Red Bull Bragantino. Disse para vocês aí as possíveis alterações, questão do treinador, né? Ele pode colocar o Ailon no lugar do Fernandinho. Eu não colocaria, né? Mas o Condé tem sua forma de ser. Talvez ele entenda que a questão tática, né? Porque a questão técnica no momento não dá para você dizer que o Ailon entra porque tecnicamente está melhor. Talvez a questão tática e tal. São nuances que eu estou falando, pensando o que
o Condé poderia fazer. Mas repetir o time que jogou contra o Red Bull Bragantino, acho que é a forma mais prudente de entrar em campo para tentar um bom resultado diante desse Grêmio às 6h30 da noite. E aí, você vai para o jogo? Você vai estar ali apoiando a equipe do Ceará? Espero que sim, espero que a gente possa estar assistindo uma ótima partida e um excelente, como eu disse, cartão de visitas do Ceará. Tipo assim, olha, te recebo bem, Arena Castelão, lugar ótimo, é muito bom você chegar e ter um vestiário excelente, com toda a qualidade, um campo que te dá também a qualidade para jogar futebol, mas acaba por aí. Quando a bola rola, o meu time vai tentar te vencer em todos os momentos do jogo. Esse precisa ser o Ceará diante do Grêmio, esse precisa ser o Ceará. Nas 38 rodadas da Série A do Brasileiro, faltam 37, mas principalmente quando jogar em seus domínios, quando jogar em casa, precisa ser forte, precisa ser um time que busca o gol a todo momento, precisa ser um time que não deixe o adversário achar que está muito bem jogando na casa do Ceará. Ele tem que mostrar que essa é a casa do Ceará e quem vai se sentir bem 90 minutos mais acréscimos jogando em casa é somente o próprio Ceará. Amigo e amiga, é muito bom conversar com vocês. É sempre legal saber que vocês ficaram até aqui para cooperar, para assistir o vídeo, para comentar daqui a pouco, para deixar o seu like. Ele é sempre muito importante. Está na hora de você deixar o seu like, você ficou até aqui, você gostou do vídeo, eu agradeço demais. E deixe o seu like com esses momentos que a gente tem por aqui de também agradecer a você e lhe pedir que sempre o seu incentivo de deixar o legalzinho, o like, o gostei é sempre muito bom, é um incentivo quando a gente olha lá. Mais do que 10%, a proporção normalmente é 10%. Então, mais do que 10% das pessoas que assistiram deixaram like, isso é muito agradável de ver. E eu tenho visto nos nossos vídeos que nós temos deixado mais do que 10% das pessoas os likes. E isso é muito bom, traz um otimismo pra gente, uma vontade da gente voltar com outros vídeos, da gente checar a informação, da gente conversar com o pessoal do clube. Inclusive, eu esquecendo, rapaz, tem uma última informação para vocês. Eu conversei com o presidente João Paulo Silva sobre a questão de Lucas Mugni ter uma proposta. E saiu essa informação, não foi aqui, foi fora da imprensa cearense, de que ele teve uma proposta, a proposta estaria com o Ceará. E o presidente me falou que a situação é a seguinte: há cerca de um mês, o empresário do jogador procurou o Ceará, dizendo que um clube argentino estava interessado no Mugni e passando para o Ceará o valor que esse clube argentino estava interessado a pagar. O presidente disse que só aceitava qualquer tipo de proposta se ela viesse oficial. Como é que é oficial? Os clubes recebem ou por e-mail ou em papel, mas normalmente por e-mail, em papel timbrado do clube. Ou seja, no caso do papel em mãos, papel timbrado, no caso do e-mail, um documento timbrado do clube de origem. E ele me disse que o clube sequer mandou essa documentação, então não chegou ao clube essa documentação, mas que ele soube pelo empresário o valor e disse logo para o empresário: se for esse valor, não tem a mínima chance de eu não quero o Mugni saindo do clube, então esse valor fica muito fácil para dizer não, não vai sair de jeito nenhum. Porque o que pensa o Ceará? Ele não quer perder o Mugni de jeito nenhum para essa temporada. Só que se o valor for altíssimo, o Ceará pode pegar o valor e investir num outro jogador, talvez até mais novo, com um tempo de contrato maior. O tempo de contrato do Mugni termina ao final do ano, e aí seria bom, seria produtivo. O clube só aceitaria quando tivesse o outro jogador ali engatilhado. Pega o dinheiro aqui, faça a compra ali. Mas nesse valor, isso não poderia acontecer, o valor abaixo. Então, o não veio rapidinho e redondinho. Então,
nenhum negócio até agora. Pode ser que um outro time venha, ou que o mesmo time com um valor astronômico, mas no momento não. A ideia do Ceará é manter o Mugni até o final da temporada. Então, mais um motivo aí para você deixar o seu like, porque aqui sempre aparecem novas informações. E para você que não é inscrito, tá na hora de ir lá, se inscrever no canal. Tem o nomezinho inscreva-se, você clica, vai aparecer inscrito, aparece o sininho, você clica notificações, teve vídeo novo, você como inscrito. E confirmando que quer todas as notificações, o vídeo novo vai chegar rapidinho para você. Então, agradeço demais por você ser mais um inscrito no nosso canal e continue passando aí, compartilhando os nossos vídeos para outras pessoas, para que os nossos inscritos cresçam, o nosso número de inscritos seja cada dia maior. Então, galera, muito obrigado por tudo e a partir de agora, sempre aquilo que a gente fala, que é a promessa que a gente faz para vocês de, se Deus nos permitir, nós voltarmos nos próximos vídeos. Até lá!